Boa tarde para todo mundo. Nós falamos ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Agora exatamente 3h09. Eu estou aqui com algumas das autoridades da saúde de Manhuaçu que nesse momento estão engajadas nessa proposta de combater, de coibir uma possível proliferação ainda maior do coronavírus, que acaba sendo hoje o grande tormento de toda a população mundial. Eu quero primeiro conversar com a Karina Gama, mas eu tenho aqui ao meu lado também o Osmar Castro, que é o coordenador do Hospital Municipal. Aqui ao meu lado também está a Lorena Gonçalves, que é a coordenadora da Vigilância e Saúde, e tem a Ana Paula, que é coordenadora do setor de epidemiologia. Karina, agora há pouco você concedeu uma entrevista para o rádio, ao repórter Jailton Pereira, que está nos acompanhando aqui, onde um dado acabou assustando muito todo mundo e já está correndo nas redes sociais, como tudo que tem sido falado agora, que é o número de casos suspeitos de Manhuaçu, aumentando consideravelmente e agora já evoluindo, em alguns casos, para a situação mais grave. Eu queria que você voltasse a falar sobre isso. Uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Realmente nós estamos ficando preocupados porque o número de casos tem aumentado consideravelmente até o momento, até as 3 horas agora. Nós temos 26 casos no total notificados para Manhuaçu. Esses 26 casos, alguns chegaram no Hospital Municipal e outros através da atenção primária, que nós temos esses dados, Pacientes, inclusive, que respeitaram, que não saíram de casa, que entraram em contato com os nossos profissionais de saúde e que, de acordo com a sintomatologia, nós já classificamos como caso suspeito para coronavírus. A gente tem falado muito da questão dos exames, Karina. A gente sabe que o Brasil todo está correndo logo atrás desses resultados imediatos. Hoje, infelizmente, essa é uma realidade que não existe, Nós temos dificuldade, para ter todos esses exames em mãos, em tempo hábil, Desses 26 casos que nós temos, só 3 descartados, até o momento. Então, é preocupante, sim, a situação. Como eu disse, nós temos agora, casos já chegando no Hospital Municipal que merecem um cuidado, casos que estão agravando, que não são casos leves, que podem ficar no domicílio. Então, isso é preocupante, sim, porque a população ainda continua na rua da mesma forma, continua nos aglomerados, e isso a gente precisa modificar essa realidade, porque senão Manhuaçu vai ter cenários ruins, igual a gente está acompanhando no Brasil e no mundo. Isso é muito importante o que a Karina falou, porque a gente tem percorrido as ruas, porque na verdade quem trabalha na área de saúde, pessoal da segurança pública, nós repórteres, a gente não tem muito condição de ficar estagnado num lugar como a gente gostaria, aliás. E tem muita gente que está abusando dessa confiança e permanecendo nas ruas. A gente está ao vivo, então, Karina, se me permite, eu vou chegar aqui perto do Osmar, para a gente estar falando sobre a questão do Hospital Municipal. Eu conversava com você, fazia uma entrevista há 2 dias e a gente tinha uma realidade. Hoje é completamente diferente e até a estrutura do Hospital Municipal ela já mudou pensando nessa situação, Exatamente. A gente mantém a organização para o atendimento dos pacientes com essa preocupação a respeito do agravamento dos casos, Então, antes a gente admitia apenas pacientes com casos leves, que nós já direcionávamos para o isolamento domiciliar, e agora a gente já está vivenciando uma tendência de agravamento dos casos, que nos deixa muito preocupados. E nós sabemos que isso tem a ver com a consciência da população, que quanto mais eles desobedecerem, se eles não respeitarem essas normas, eles estão colocando em risco não só a saúde deles, como a nossa saúde enquanto profissionais também, e dos grupos de risco, que são os grupos menos desfavorecidos, são mais sujeitos a complicações decorrentes do Covid-19. Enquanto a gente tem as fake news, que se espalham, alastram, a gente tem também as notícias boas, as postagens legais, e a gente viu hoje, um trabalho que foi desenvolvido por vocês lá do Hospital Municipal, onde profissionais da saúde expõem placas e que trazem dizeres que falam exatamente disso que você se referia há pouco. Até relata pra gente como foi esse processo, porque é inevitável que até quem trabalha, ou até não, principalmente quem trabalha na área da saúde, esteja preocupado nesse momento.
Exatamente. Nós que temos o conhecimento da microbiologia, nós que estamos perto do entendimento da patologia, dos processos de adoecimento, para nós essa realidade é mais preocupante ainda. Então, é por isso que é importante que as pessoas obedeçam, respeitem e se informem, porque às vezes a pessoa não quer apenas obedecer por ser uma orientação, mas que ela então busque informações em fontes seguras para que ela entenda quais são os riscos potenciais que ela está sofrendo. E nosso ato naquela campanha, a respeito da campanha Fique em Casa, ela é um movimento que está sendo feito por vários profissionais no mundo e no Brasil, com o objetivo da preservação da saúde da população, dos grupos de risco e a saúde dos profissionais de saúde que também estão na linha de frente, portanto, profissionais muito vulneráveis. A gente volta a falar, Karine, daqui a pouquinho também. Eu quero falar com você sobre o decreto, né, que foi baixado ontem pela prefeita Cici Magalhães, que traz algumas medidas até mais drásticas e necessárias para o momento. Mas a Lorena Gonçalves, ela convive, né, Lorena, com essa situação de alertar a população com frequência. A dengue é um problema que a gente ainda tem eminente, ainda tem o risco, só se fala no coronavírus. A gente até brinca, né, que as pessoas agora estão de quarentena, é importante aproveitar que estão dentro de casa para limpar o quintal, para não deixar que o problema acumule. Mas dessa vez a coisa parece que tomou uma dimensão muito maior e a preocupação das autoridades sanitárias, de fato, é maior também, né? Com certeza. E a gente pede que a população ela compreenda esse momento de isolamento e aproveite realmente esse momento para estar dando uma atenção redobrada às questões de em casa, as possibilidades de foco em casa. Né? É um momento importante para você redobrar os cuidados para casa e para a sua saúde. Vale destacar a população que receba os nossos agentes comunitários de saúde, os nossos agentes de combate a endemias, para que eles possam realizar o seu trabalho. De maneira nenhuma, nós, como Secretaria Municipal de Saúde, iremos expor a nossa comunidade em situação de risco com os nossos profissionais. Estamos cuidando no sentido de... porque eles precisam continuar o trabalho deles e por isso a gente pede que a população ela os receba para realizar as atividades, desempenhar as atividades que eles precisam. Karina, a gente tem comparado muito a nossa situação com a situação da Itália. O pessoal tem feito um parâmetro porque na Itália os números são realmente muito preocupantes, o número de óbitos muito grande, é uma população mais envelhecida, aliás, na Europa tem muito disso, e a gente sabe que a Itália tem cerca de 20 milhões de habitantes. Aqui no Brasil parece que é algo em torno de 210, 220 milhões. E quando as pessoas falam dessa relação e dessas mortes, a gente tem um depoimento, não sei se seu, da prefeita Cici Magalhães anteontem, que dizia que é o seguinte: no nosso caso, nós estamos tendo a possibilidade de interromper essa situação no início, ou se não interromper, pelo menos minimizar, né? Isso, eu disse na entrevista de ontem, né, e reafirmo, que nós estamos tendo, né, desde semana passada, estamos orientando a população, a oportunidade de evitar o caos, a oportunidade de não termos tantos casos graves, dos grupos de riscos não se infectarem, e a gente depende muito da população para isso. Né? Eu estive conversando hoje com o infectologista e diante desse comportamento da população, a gente fica sem saber o que nos espera. Né? Porque as medidas de prevenção elas não estão sendo tomadas, então tende a termos um cenário muito desagradável em Manhuaçu. Já aproveitando para responder as perguntas, né, das pessoas que estão nos assistindo, nós ainda não temos casos confirmados pela FUNED. Né? Nós temos 3 casos descartados. Então, casos confirmados nós não recebemos ainda, embora tenhamos 26 notificações de Manhuaçu. Nós estamos vendo até a possibilidade de adquirir teste rápido, para a gente ficar mais ciente do cenário de Manhuaçu. Já providenciamos isso, mas realmente a gente precisa lembrar e ver os telejornais e ver a situação do Brasil.
Nós não podemos nos acomodar, não chegou ainda caso positivo para Manhuaçu e eu posso deixar de cumprir com as regras, com o que está escrito no decreto. Não pode ser assim. Outra questão que foi perguntada, como que a gente faz, né, com a população que não está respeitando? Nós já temos parcerias com a Polícia Militar. Ontem a Polícia Militar fez uma ronda para nós, com alto-falante, né, com o aviso da Secretaria de Saúde. E nós já estamos, né, com os órgãos jurídicos adotando outras medidas mais severas, com os comércios que não respeitarem, né, as medidas, as instituições, porque realmente é um momento que a gente precisa ter uma consciência, um bom senso, né, e não deixar à vontade as pessoas nas ruas fazendo tudo do mesmo jeito, com o cenário que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Bom, vocês têm se preparado, como eu disse, tentado antecipar, né, a essa pandemia, ou pelo menos o alastramento dela aqui na nossa região, tanto que algumas medidas no sentido de encontrar agora um centro, né, de concentração de informações, até um telefone referência para quem vai ligar, e uma unidade de referência de saúde que desloca nesse momento do Hospital Municipal, seria isso? Isso. Nós já vamos montar a partir de segunda-feira, nós já temos um call center funcionando, né, com uma equipe para dar orientação em todo o tempo para a população de Manhuaçu. Na segunda-feira nós já temos uma linha disponível, mais 3 linhas nos próximos dias, terça ou quarta-feira, mais 3 linhas. Então nós teremos profissionais de saúde atendendo essas ligações de toda a população de Manhuaçu para orientar. E essa medida também é para evitar que aquelas pessoas, os casos leves, que não têm uma depressão respiratória, dificuldade para respirar, que elas deixem de se deslocar para essa unidade que nós vamos montar, que elas permaneçam em casa, não, né, estejam indo para o hospital municipal, não vai até a unidade básica. Casos leves, liga nesse call center e essas pessoas serão orientadas, né, com o protocolo direitinho do que elas devem fazer, qual vai ser a quarentena, com todas essas orientações. O call center vai ser para isso. Uma outra medida que já está sendo preparada é uma unidade, uma extensão do Hospital Municipal para receber só esses casos graves, né, para nós evitarmos uma contaminação maior. Então, a gente continua com as restrições do Hospital Municipal para urgência e emergência e essa unidade para os casos graves. Nós estamos montando já hoje, esse final de semana, nós terminaremos essa montagem e na próxima semana a gente já quer colocar essa unidade para funcionar também. Jailton Pereira está acompanhando ali a repercussão da nossa live, né, Jailton? Tem muita gente ao vivo com a gente, certamente, porque todo mundo quer ouvir as autoridades constituídas e apropriadas para falar a respeito. Se chegar pergunta aí para a gente, Jailton, vai passando aqui que a gente vai conversando, então, com todos eles que gentilmente estão nos recebendo. Eu repito, a Karine já tinha dado uma entrevista, concedido uma entrevista mais cedo ao repórter Jailton Pereira e agora vai estar conversando com a gente também. Ainda sobre essa questão, eu vou insistir nessa história de que tem muita gente que parece que não está levando muito a sério, né, Karine? E tem gente que está achando, inclusive, que as autoridades estão escondendo informação. Eu queria que você falasse a respeito disso. A todo momento, né, vocês podem dizer isso, vocês estão nos acompanhando, em momento algum a gente deixou de receber vocês, toda a imprensa, né, outros meios de comunicação também. A gente quer utilizar, inclusive, de vocês para levar informação até a população. Nós não vamos esconder nenhum caso, né? É só uma questão que eu vi hoje numa rede social, que a gente está escondendo o caso de outros municípios, mas nós não podemos falar por outros municípios, certo? A secretária de Saúde de Manhuaçu pode falar pelos casos de Manhuaçu, pelos casos recebidos no Hospital de Manhuaçu. Os casos que foram recebidos em Matipó, em outros municípios, a gente não pode falar, até porque a gente não tem a fidedignidade dessa informação, né? Então, os casos de Manhuaçu, como eu disse, né, quando eu passei a informação para o Jailton de manhã, eram mais 5 casos, além dos 15 de ontem, então 20. Agora, às 3 horas, 26 casos notificados, né, casos suspeitos. Até o momento desses 26, 3 descartados. Então,
No final da tarde falaremos novamente. A gente não precisa esconder. Assim que recebermos casos positivos, nós iremos informar. Chegou o primeiro caso positivo, mas não chegou ainda. Então, pode a população ficar tranquila que a gente não precisa esconder esse tipo de informação. Pelo contrário, a nossa ideia é informar, deixar a população bem informada, para que essa atividade preventiva, que não aconteceu ainda em 100%, ela aconteça. Mais uma vez, falar com o Osmar. Jailton, pode, a qualquer momento, interromper a gente aí, viu? Para trazer as perguntas. Osmar, eu sei que são 26 casos, não dá para a gente pontuar, mas você consegue me dizer se esses casos são todos de Manhuaçu, se eles estão vindo de comunidadezinha? Porque a gente sabe que tanto o Hospital César Leite Manhuaçu quanto o Hospital Municipal acabam sendo referência para a região toda, embora a gente saiba que o Hospital Municipal é municipal, né? Isso. O atendimento hospitalar, ele funciona através de uma rede, né? A gente tem um sistema de distribuição desses atendimentos e de demandas, até porque as cidades vizinhas, nem todas as cidades vizinhas têm hospital, né? Então, esse tipo de atendimento ele é direcionado para o nosso hospital através de uma programação que é feita entre os secretários e a gente acaba por receber esses pacientes. Então, em razão dessa relação que nós temos com os outros municípios e com a estrutura que nós dispomos, que às vezes outros hospitais não dispõem, a gente acaba, outros municípios não dispõem, que tem locais que não têm hospital, a gente acaba por receber essas demandas. Então, certamente, nós recebemos pacientes oriundos de outros municípios aqui. Não dá para pontuar, né? Não dá para saber, mas a gente tem, pelo menos de cabeça agora. É claro que vocês têm essa relação toda. Mas, por exemplo, dos distritos, já tem algum caso suspeito que já chegou dos distritos? Porque a gente fala muito de Manhuaçu aqui, a cidade é muito movimentada, mas a gente tem distritos aqui que tem tamanho proporcional a algumas cidades de menor porte, né? Exatamente. Aí o que a gente tem feito? Na verdade, a gente tem preservado algumas informações em favor do paciente, mas nós tratamos isso com uma ficha de notificação. Então, nós sabemos onde está esse paciente. É o interesse da secretaria saber desse paciente. A recomendação de não vir até uma unidade de saúde não significa que nós não vamos atendê-lo. Nós queremos saber quem é ele, saber o nome dele, saber o histórico de apresentação de sintomas. Então, nós sabemos sim de onde vem. Então, a gente tem históricos da admissão de pacientes oriundos de Sacramento, de Santo Amaro, né? Então a gente está em investigação. Pacientes às vezes que são viajantes, que tiveram contato são de outra localidade, mas estiveram aqui conosco. Então a gente sabe a região de Durandé, por exemplo, né? Que foi um dos casos que a gente vivenciou, entre outros, né? Caputira também a gente viu alguma situação, e são pacientes que nós estamos em investigação. Não há, conforme todo mundo sabe, não tem confirmação disso, mas são objetos de estudo e as amostras foram enviadas à FUNED para poder dar continuidade desse processo investigativo. Dentro disso que o Osmar falou, né, a gente está no entroncamento de duas das principais rodovias do Brasil, ali em Realeza, que é a BR-262 e a 116. E esse vírus viaja com uma facilidade que não é brincadeira, né, Lorena? Viaja com facilidade, e aproveitando essa colocação que você fez, a gente vai responder um questionamento de uma pessoa que acabou ali de falar na live. Ela questionou sobre a nossa proximidade agora nesse instante, né? É inevitável, porque a gente precisa fazer o ângulo aqui da Depois o Jailton vai mostrar. Você pega ali pra gente, Jailton, a sacolinha, pega tudo aí pra gente mostrar. Mas aqui, o importante é que o cuidado principal diante de todo esse contexto, e que a gente vem tomado de forma constante e às vezes até exagerada, a higienização das mãos. Entendeu? Essa higienização das mãos constante, e várias pessoas estão aí preocupadas no sentido que não estão encontrando no comércio o álcool. Né? Então, essa questão do álcool, ela não abona a higienização das mãos. Essa higienização das mãos é uma atitude, se a gente pôr em questão de importância, uma das atitudes mais importantes em relação a contato. Então, eu acredito que você, como você mostrou aqui para mim, você está preparado com o seu álcool a 70, sua clorexidina, né? Todos aqui bem preocupados com esse risco que essa possível doença pode nos trazer. Claro que nós,
como autoridades, também estamos preocupados com isso e estamos tomando um cuidado de uma forma muito insistente e preocupados também como vocês no sentido dessa contaminação. A gente toma um cuidado importante. Não é porque o pessoal da saúde tem que trabalhar e porque a gente também tem que estar fazendo, por exemplo, esse tipo de trabalho, que a gente está exposto como muitas pessoas que estão nas ruas e não estão tomando os devidos cuidados. Por exemplo, essa esponjinha aqui do microfone, ela foi esterilizada, essa aqui é novinha, a gente chegou, tá até o plástico dela ali, né, Jair? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. A gente trouxe, a gente tirou aqui agora. Eu tô, de fato, com álcool ali, o Jailton também. A gente está tomando esse cuidado o tempo todo. E essa aproximação aqui é porque, de fato, a gente, para colocar na lente de um telefone celular para fazer essa live, a gente não teria como estar nessa distância segura, que é o recomendado, que, aliás, é de 2 metros no mínimo, né, Osmar? Isso. E, na verdade, também a gente tem que ressaltar que, felizmente, nós ainda não nos enquadramos na transmissão comunitária, né? A transmissão comunitária até então está voltada para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte e Espírito Santo. Então, Manhuaçu, felizmente, não está tratando de transmissão comunitária. Nós pedimos, sim, esse distanciamento, físico, mas, sobretudo, o cuidado com a higienização das mãos, conforme a Lorena comentou, e evitar esse contato, essa aproximação. Nós estamos falando aí, o beijo, o abraço, a gente tem evitado isso. Tanto é que a gente chega e fala que vai cumprimentar, vai criando outras formas alternativas de cumprimentar, porque nós, naturalmente, somos afetuosos, gostamos de estar perto, né? Mas a gente entende, sobretudo nós profissionais de saúde, da responsabilidade que nós temos em não ser vetores, não sermos transmissores, não é? Só para a gente explicar, então, o que é uma contaminação comunitária? Qual a diferença disso? Então, nós temos hoje, o município de Manhuaçu, ele não se encontra ainda classificado nem como transmissão local e nem como transmissão comunitária. Transmissão local seria agora, nesse momento que nós estamos conversando, querendo ou não, gotículas estão entrando em contato com esse ambiente e nós mesmos, né? A transmissão comunitária seria na situação em que eu já não saberia quem é a fonte da contaminação. A contaminação ela poderia estar numa mobília, até mesmo nesse microfone ao tocar. Sim. Então, essa contaminação, nós ainda não estamos nesse parâmetro, que são as classificações determinadas pelo Ministério da Saúde. E que vale lembrar que nós viemos seguindo isso de uma forma muito criteriosa, né? Nós nos embasamos todos nessa questão dos protocolos do Ministério da Saúde. Nada é de uma forma empírica, do que a gente acha, do que a gente pensa. Tudo é bem voltado à questão científica. Beleza. Karine, vamos finalizar aqui com o decreto, então? Obrigado, Osmar, valeu demais. Lorena, obrigado, Ana Paula, também. Vamos finalizar aqui, então, Karine, porque esse decreto ontem, eu não sei se usa a palavra drástica, não, mas esse é o tipo de medida que se tem que tomar nesse momento, e alguns estabelecimentos comerciais, por exemplo, estão impedidos de funcionar, né? Sim, nós temos até uma pergunta, né, sobre a questão do comércio. Então, o decreto da prefeita de ontem, né, o 376, nos seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, ele fala sobre todas as determinações, né, as providências relativas ao comércio em geral. Eu não vou fazer a leitura na íntegra, né? Ele está disponível, aliás, no nosso site do Tribuna do Leste, no site, nas redes sociais da Prefeitura também, enfim. Quem quiser ler, tem ele na íntegra. Isso. E uma outra coisa, essas determinações, elas estão ainda leves, porque ainda nós não temos essa situação de transmissão comunitária no município, de transmissão local, porque esse decreto, né, o próximo, tende a ser mais restritivo ainda se nós tivermos esse tipo de situação aqui em Manhuaçu. Esse povo insistir rodando pela rua aí para passear, aí daqui a pouco vai ter que proibir mesmo, né? A gente tenta fazer uma ação educativa, tenta fazer, né, entrar com medidas iniciais. Nós começamos com o decreto 373, com algumas orientações. O 374,
com algumas já restrições, e esse 376 com restrições mais pontuais, né? Para a população já ir aos poucos, né, se adequando. No caso de ontem, não é aos poucos mais, né? Sim. Nós precisamos que cumpra-se o que está determinado, né, nesse decreto da prefeita, para nós evitarmos realmente esse tipo de disseminação da doença. Vou pedir a Ana Paula, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para responder a pergunta sobre as máscaras. Vamos lá então, parece que tem uma pergunta: como e quando é recomendado usar máscara, Ana Paula? Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Então, a máscara ela é indicada para o paciente sintomático, a máscara comum. O funcionário, né, o enfermeiro ou o médico, eles também são indicados a usar a máscara. E aquela outra máscara, que é a N95, ela só é indicada para na hora de colher o exame, o SUAB, né, que colhe o exame orofaringe, né? Então, assim, a máscara ela só é indicada para o paciente sintomático. Não justifica o uso da máscara na rua ou em locais de trabalho ou em recepções. Tem gente que tá comprando até aquela com válvula 5 medo. Tá cheio de gente usando. Essa máscara com válvula é a N95 que eu falei, né? Ela só é indicada realmente para o profissional no momento da coleta do exame. Agora me conta, ela passa, né? A gente até tem essa dúvida com relação à questão da máscara. Ela é indicada para o paciente que já está com a suspeita, por exemplo, ou que está gripado. Quando ele espirra, aí é o respingo dele que é perigoso. Não é o meu que não estou contaminada, ou pelo menos supostamente, né? É isso mesmo. Assim, a gente, como a Lorena falou e a Karina, a gente usa os protocolos do Ministério, né? Então, é mais, vamos dizer, importante o paciente sintomático estar com a máscara do que a gente estar com a máscara, porque é ele que vai transmitir, não a gente. E uma vez que a gotícula caiu na máscara, você pode se contaminar, né? Então é mais indicado ele estar com a máscara. Inclusive essas máscaras, viu, gente? Até no manual dela de utilização, ela tem o tempo útil dela. Não vai pegar uma máscara aqui e ficar durante quarentena, se for 40 ou 60 dias, usando a mesma não resolve, né, Ana? A máscara, a durabilidade dela é 2 horas. A cada 2 horas o profissional de saúde ele, né, faz a troca da máscara e o paciente também. Nos casos dos pacientes leves, é por isso que a gente orienta o isolamento em casa, se possível, num local específico, isolado dos demais residentes da casa, né, para evitar realmente esse contato. E mais uma vez reforçando, a questão da lavagem das mãos é muito importante, principalmente para o paciente sintomático. Não é só usar o álcool não, gente, é lavar as mãos, que a Ana Paula quis dizer aqui, é higienizar de verdade. Aliás, hoje a gente vê nas redes sociais, toda hora tem alguém ensinando o modelo, a maneira correta, né? Conta aí pra gente. Então, a maneira correta de lavar as mãos é lavar os dedos, né, entre os dedos, o punho, fazer a higienização correta, com água e sabão, né? Não é simplesmente só lavar as mãos debaixo da torneira, você tem que fazer a higienização, debaixo das unhas, no punho, espaço entre os dedos. Na verdade, isso tinha que acontecer o tempo todo, né? Independente da pandemia ou não. Mas se ela veio para nos ensinar a lavar as mãos, que assim seja. A gente tem mais alguma pergunta, mais alguma resposta, Lorena? Pode chegar aqui, gente. Já que o pessoal puxou nossa orelha, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer um rodízio aqui para conversar. Então conta pra gente, o que eles estão perguntando? O Jailton fala para eles já vem aqui responder. Então, você faz a pergunta e a resposta, tá? Eles estão questionando qual que é a conduta. Ele está mandando chegar o microfone mais pertinho. Eu estou evitando isso mesmo, Jailton. Eles estão questionando qual a conduta que os avós e netos deveriam ter ao ter esse contato. Eu acho que as pessoas que não estão em isolamento, que são as pessoas assintomáticas. O que é assintomático? Não tenho sintoma nenhum, né? Posso transitar. A ideia é que as pessoas não transitem, isso é fato. Mas é importante destacar que se eu for transitar nesse ambiente que é um ambiente de risco, que eu volte com alguns cuidados para aquele que está isolado em casa, que é o meu avô, são as pessoas que têm risco, né? Então, se eu for voltar, tomar todas as medidas cautelosas, não chegar dando aquele abraço gostoso no avô antes disso e diretamente higienizar as mãos para trazer aí a esse idoso proteção, né? Porque não adianta nada esse idoso ficar em casa protegido aí num período importante, sendo que eu trago aí uma possibilidade de doença para ele.
Eu tenho, por exemplo, em casa a minha filha, que tem 9 anos, a minha esposa, e a minha sogra é vizinha e ela já passou dos 70. Então, se eu chego lá despreparado, certamente o risco muito grande de eu levar para dentro de casa, ele acontece. Então, é por isso que eu cuido de todo esse processo, tiro calçado, camisa, antes de entrar em casa, depois tomo um banho só para depois dar aquele abraço gostoso. Tem mais alguma informação aí? Tem mais alguma resposta para a gente dar? Ela tá sabendo? Eles falaram das grávidas e recém-nascidos. Sim. Da mesma forma com o idoso, né? Porque a grávida, ela tem uma imunidade diferente, né? A imunidade dela é um pouco baixa. Então é interessante que esse contato, preservar a saúde dessa gestante, bem como essa gestante não está se expondo ao risco, saindo na rua, evitando aglomerações, é importante. E o recém-nascido da mesma forma. Mas eles não estão no grupo de considerado 60 anos grupo de risco, mas eu acho que toda cautela, ela é importante, né? Eu acho que quando você reforçou, que chega em casa, toma todas as condutas de proteção, isso é imprescindível, gente, isso é um ato de preocupação com a sua família. Então, nós também temos tido esse cuidado ao chegar em casa. Eu acho que é um cuidado importante, excessivo, que a gente deve ter, até no contato com as maçanetas, viu, gente? Às vezes a gente vai abrir uma porta, ter o cuidado de evitar, e que se você toque essa maçaneta, imediatamente vá à pia da sua casa e já higienize as mãos. Tem jeito de higienizar a maçaneta? Toda hora eu pego, mas tem jeito? Sim. Vocês já viram o álcool, porque nós temos o álcool a 70 e temos o álcool doméstico, aquele álcool líquido. Geralmente numa porcentagem aí de 46, alguma coisa, uma porcentagem bem aproximada. E aí você pode fazer a limpeza de toda a sua casa com esse álcool a 70, isso a gente está falando de mobília, mas quando a gente fala de piso, aí é interessante que utilize o hipocloreto, que vocês conhecem aí como água sanitária, né? Então vocês podem fazer a limpeza do piso com isso. Então é mesmo, o que vale destacar diante de todas essas orientações que eu fiz para vocês agora? É a questão do cuidado de limpeza, muito importante dentro de casa. Mais que ficar isolado, é manter uma parte rigorosa e dedicada em relação à limpeza. A questão da roupa, então, vamos só pegar um gancho. Eu chego em casa com essa roupa aqui, eu circulei, eu trabalhei, eu não tenho condição de estar em casa, preciso trabalhar. Eu tenho que chegar e tirar essa roupa, enfim, lavar ela de uma forma diferente? Como é que funciona isso? Então, os nossos produtos, querendo ou não, eles têm ações germicidas, né? Mas se você sentiu que foi num ambiente que você tentou evitar aglomeração, mas não pôde, como o supermercado ultimamente tem estado muito lotado, né? E isso também vale destacar, que já estou lembrando, a questão de estocar alimentos, gente. Sim. Isso não é legal, né? Porque assim, aquele alimento pode faltar para aquela outra pessoa ali na frente. Tem acontecido com álcool, né? Se os supermercados ou os lugares onde chega ali uma remessa, se ele não limitar a quantidade, a pessoa quer levar uma caixa de uma vez para casa e deixa mais gente sem. Isso não é uma ação consciente, né? Ser consciente no momento é pensar que o outro também precisa de alimento, também precisa de álcool, também precisa de todos esses insumos para manter a saúde e né, toda essa questão nesse momento tão delicado. Então é importante ressaltar que esse é um momento que não é um momento de estocar alimentos. Show de bola. Vamos finalizar com a Karina? Vamos então, tem alguma pergunta para a secretária? Ela está na linha de frente, né? Ela teve falando recentemente, é impressionante, uma bomba em cima da outra, né? Porque a gente saiu dessa fase da enchente, do risco da leptospirose, aí começávamos a ter uma campanha voltada para a questão da dengue e vem o coronavírus, Karina. Não tem sossego não, né? A outra pergunta, né? O pessoal está insistindo na questão de casos confirmados. Né? Tá. Não temos casos confirmados em Manhuaçu, nenhum caso confirmado até agora. Né? Estou aguardando o restante dos exames, né, da FUNED, mas nós não temos. Foi colocado, parece que um aluno de uma faculdade do município, né, não tem esse caso confirmado aqui em Manhuaçu. Outra questão, né, está perguntando sobre os sintomas e como que a gente fecha esse caso.
nós temos aí em todos os protocolos a questão da febre, né, maior ou igual a 38 graus, a tosse, outros sintomas respiratórios, né, dificuldade para respirar, a dor de garganta. É importante quando a gente fala desses sintomas, é importante a gente ter um critério. Eu estou sentindo isso, liga para a unidade de saúde, né? É preferível que a gente peque pelo excesso, né? Ah, eu vou esperar mais um dia, eu vou esperar mais 2 dias. Não tem necessidade. Pode ligar, né? Tá sentindo desconforto respiratório, a febre, se está no hospital municipal, faz a aferição, né? Porque está lá dentro do protocolo. Mas em casa, né? Tá quente, tá sentindo dificuldade para respirar, tá com tosse, liga para a unidade de saúde, que é melhor a gente pecar pelo excesso, né? Liga, tira a dúvida e aí a gente fica mais tranquilo, né? Com relação a esse possível paciente. Já tem esses telefones disponíveis? Você falou do call center, ele vai começar a funcionar, a nova unidade, né, vai começar a funcionar na segunda-feira. A gente tem os números. Passa aí, Ana Paula, vem cá, chega pra cá e traz pra gente os números que estão disponíveis para tirar essas dúvidas. Ô, Karine, fica aqui pra gente encerrar também. Conta aqui pra gente, Ana Paula, fala os números aí. A princípio nós vamos disponibilizar uma linha, né, segunda-feira, e as demais vão ser disponibilizadas na terça e na quarta. A primeira linha é o 3332 3549. 3332 3549. E vai falar onde? Vai falar diretamente no call center, que vai ficar alocado no Vigilância Epidemiológica. Que é anexo aqui à Secretaria de Saúde, né? Isso. Beleza, e aí depois vai ter a distribuição. Podemos finalizar aqui, Jailton Pereira, muita gente acompanhando aí, né? Mas a Karine está preparando também o boletim final do dia de hoje. Ainda hoje sai mais um, Karine? Ainda tem essa possibilidade? Então, só deixar claro que esse número, né, Clairton, ele é a partir de segunda-feira, porque senão o pessoal começa a ligar agora, né? Eu nem sabia o número decorado, porque ele começa em segunda, e além desse número, mais 3 linhas nós estamos alocando nesse call center. Então, hoje é para ligar para a unidade de saúde. Ah, mas a unidade fecha às 17 horas. Após esse horário, vai ligar para o hospital municipal, que lá também nós temos esse atendimento e essa orientação, tá certo? Hoje ainda, né, inclusive nós vamos terminar agora, porque eu tenho outras coisas, né, importantes para fazer, inclusive, né, no final da tarde, a reunião com o comitê de enfrentamento, às 4, tem um comitê já com a participação de alguns entes, né, da comunidade, e no final, até a noite, a gente disponibiliza mais um boletim, como a gente tem feito diariamente. Confiem nos nossos boletins, né? Os nossos boletins são para informar, é a Vigilância em Saúde que produz, né? Após o contato com todas as unidades durante o dia todo. Nós estamos aqui revezando, na verdade, porque nós estamos ali fechando o caso, respondendo, né? As meninas estão atendendo ali as equipes de atenção primária. Nós estamos trabalhando 24 horas, Clairton, né? Atendendo toda a população, inclusive a população da região. Nós nos colocamos, né, à disposição. Manhuaçu não vai se eximir desse papel de polo da região de saúde. Então, a gente se colocou à disposição para orientar os municípios, para ajudá-los também, né, no enfrentamento do Covid-19. Sabe, Karine, tem aquela historinha agora que está girando nas redes sociais aqui, né? Que nos faz lembrar um filme muito famoso, que é o Titanic. Aí todo mundo agora quer dizer que faz parte da banda, porque o navio afundou e a banda estava lá, né? Tocando e, enfim, até o fim. Só que, gente, não é todo mundo que faz parte dessa banda, não. Tem gente que não precisa estar na rua e está. A gente está reforçando isso, usei até desse exemplo em tom de brincadeira, mas a coisa é muito séria. E a gente tem visto, em Manhuaçu, por exemplo, é muito comum, isso é muito típico de cidade interior, idosos se encontrarem aposentados, sentar no banco da praça para bater aquele papo, para prosear. Isso é muito válido, isso é muito legal. Isso é sobrevida para vocês, mas não no momento atual, né? Não no momento atual. E não é só idoso, não, pega todo mundo, tá? Então é hora de cuidar. Só finalizando, né? Eu gostaria de agradecer a imprensa aqui presente, né, em todo momento, agradecer as pessoas que já aderiram, né, já estão fazendo atitudes conscientes, ao comércio que já
né, tomou as providências e principalmente, né, eu preciso agradecer os nossos profissionais de saúde, os profissionais da atenção primária, os profissionais da vigilância, do hospital municipal principalmente, que vão receber esses casos graves, né, a equipe do Hospital Cesar Leite, né, o diretor, nós estivemos com o diretor hoje, o Chardson, agradecer ao doutor Sebastião, ao Milton, a todas essas pessoas, né, agradecer ao diretor da GRS de Manhumirim, o Juliano, por tudo que tem feito, né, para nos ajudar, a todas as pessoas. Nossa prefeita, né, eu disse já numa entrevista mais cedo, que ela colocou todos os recursos, né, à nossa disposição. Ontem nós ficamos o dia todo no gabinete da prefeitura, estarei descendo para lá daqui a pouco também para tomar outras decisões, né, em parceria, é claro, com a autorização da prefeita. Então eu preciso agradecer a autonomia que a prefeita nos dá de tomar essas decisões, de estar junto conosco nesse momento e principalmente, né, garantindo todos os recursos para a gente montar esse call center tem custo, para montar essa unidade respiratória tem custo e é claro que isso depende, neste momento, do recurso municipal. Nós não recebemos ainda recursos estaduais e federais, então nós estamos fazendo mesmo por conta própria, né, com recurso do município. Então, meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos ajudando nesse momento. E a gente vai desejando a vocês um ótimo final de semana e esse ótimo final de semana depende muito do seu juízo, da sua responsabilidade. Eu garanto que eu vou ter, espero que você também. Falando ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, Clairton de Souza.